Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre os grandes nazistas da Segunda Guerra Mundial. Hoje a gente vai falar sobre ele, que é o responsável direto pelo Holocausto, Heinrich Himmler, conhecido como o Leal. Ele foi comandante militar da SS, comandante do Exército de Reserva e general para toda a administração do Reich. As características que eram atribuídas a ele eram de uma pessoa pedante, dogmática, disciplinada, muito organizado e metódico e um tanto quanto aborrecido. Os historiadores afirmam que ele foi uma das pessoas mais brutais de toda a história. Himmler nasceu em Munique, em 1900, numa família de classe média, conservadora e católica. Seu pai era professor, sua mãe dona de casa e ele teve 2 irmãos. Na escola, apesar de ter um ótimo aproveitamento nas disciplinas teóricas, ele tinha muita dificuldade nas atividades esportistas e a sua saúde era muito frágil. Alguns colegas lembram dele como muito estudioso, mas estranho no relacionamento social. Na Primeira Guerra Mundial, ele não chegou a combater, pois ele foi um simples recruta. Himmler já era um antissemita quando entrou para a universidade. Ele se formou em agronomia em 1922 e nesse mesmo ano ele viu seu interesse sobre a questão judaica aumentar. Inclusive, ele registrava no seu diário um crescente número de observações contra judeus. Himmler então entrou no Partido Nazista em 1923. No ano seguinte, abandonou o catolicismo e começou a frequentar uma outra religião, com atividades paranormais, mitologia germânica, defendiam ideias de ocultismo. Em 1925, então, ele entra para a SS e a primeira posição de liderança já acontece um ano depois. Em janeiro de 1929, Himmler conseguiu assumir a mais alta posição da SS, com a aprovação de Hitler, é claro. A subida ao poder do Partido Nazi em 1933 deu a ele uma oportunidade sem limites para crescer. Nesse ano, as SS já apresentava cerca de 52 mil membros. Himmler, então, criou o Departamento Central de Raça e Colonização, que controlava a integridade racial dos seus membros, aquela teoria da eugenia e da raça pura, ariana. Em março de 1933, Himmler mandou construir o primeiro campo de concentração, em Dachau. Mas no início, esse campo recebia adversários políticos, só que ao longo do tempo ele passou a incluir pessoas não desejadas na sociedade alemã. E aí, mais campos começaram a serem construídos. Para Himmler, uma das principais missões da SS era de agir contra o cristianismo e restaurar o modo de vida germânico. Himmler se opunha frontalmente à moralidade sexual. Em agosto de 1941, aconteceu um fato bastante marcante. Ele chegou a ver a execução de 100 judeus, mas ele ficou muito nauseado e muito mexido pela situação e começou a se preocupar com o impacto dessas ações na saúde mental dos seus soldados. Então, ele decidiu procurar métodos alternativos de execução, para que os soldados não entrassem em contato direto com os assassinatos. Daí que, em 1942, o campo de Auschwitz foi significativamente expandido, incluindo a construção das câmaras de gás, onde as vítimas eram mortas com o pesticida Zyklon B. Himmler foi um dos principais arquitetos do Holocausto. Mas, no início de 1945, o esforço de guerra alemão encontrava-se à beira de um colapso. E aí a relação entre Himmler e Hitler ficou muito abalada. Eles se encontraram pela última vez no aniversário de Hitler, em 20 de abril de 1945. Himmler jurou lealdade total ao seu líder, mas no dia seguinte ele se encontrou com um representante sueco no Congresso Mundial de Judeus para discutir a libertação dos prisioneiros dos campos de concentração. Como resultado dessa negociação, cerca de 20 mil pessoas foram realmente libertadas. Himmler, ele considerou negociar a paz por ele mesmo. 2 dias mais tarde, então, ele encontrou-se pessoalmente com o cônsul sueco e apresentou-se como líder provisório da Alemanha, transmitindo a ideia de que Hitler estaria morto dentro de alguns dias.
Então, na noite de 28 de abril, a BBC transmitiu um relatório acerca das tentativas dessa negociação de paz entre Himmler e os aliados. Hitler sempre acreditou que Himmler era o mais leal de todo o seu círculo íntimo e teve um ataque de fúria. Disse àqueles que ainda se encontravam no bunker junto com ele que o ato de Himmler foi a pior traição da sua vida e ordenou a sua detenção. Hitler escreveu em seu testamento que Himmler era um grande traidor e retirou todos os gabinetes e expulsou do partido. Ele foi então caçado pelos nazistas e pelos aliados. Himmler conseguiu fugir com documentos falsos, mas foi detido num posto de ex-prisioneiros de guerra soviéticos. Ele passou por diversos campos, acabando num campo de interrogatório britânico, onde admitiu sua verdadeira identidade e aí ele tomou escondido uma cápsula de cianeto e se suicidou no dia 23 de maio de 1945. Himmler ele foi casado, teve uma filha, adotou um rapaz órfão de um oficial da SS e foi pai de mais 3 crianças com a sua secretária, que foi a sua amante por muitos anos. Então esse foi um pouquinho da história dele. Fica aqui com a gente que vão ter mais vídeos sobre os principais nazistas. Até lá!